Pronto. Boa tarde a todos. Vamos começar hoje novamente o nosso Sabor do Evangelho. Estamos aqui todos reunidos para falar da palavra de Jesus, emanar muita luz, muita compreensão, muita sabedoria, que seja uma tarde de muito aprendizado para todas nós. Que Jesus esteja conosco, nos amparando e nos protegendo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, gente. Vamos então falar um pouquinho sobre esse tema. A Fátima podia começar a falar qual é o tema de hoje, né, Fátima? E começar, quem é que vai fazer a apresentação hoje? Ok, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um Sabor do Evangelho. Estamos muito felizes de estar aqui novamente. E hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não Vim Destruir a Lei, e as 3 revelações. Então nós já vimos a primeira, que foi Moisés, a segunda, Cristo, e hoje nós vamos ver a terceira, que é o Espiritismo. O que é muito importante a gente falar a esse respeito é que uma é a continuidade da outra. Mas, de qualquer maneira, eu vou ler primeiro o texto, que são os itens 5, 6 e 7, para depois a gente comentar um pouquinho. Então, o Espiritismo. 5. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e, por essa razão, rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias e é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento em Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em ninguém, porque é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todas as partes da terra, e por inumerável multidão de intermediários. Trata-se, de qualquer maneira, de um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes, para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. 7. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também diz o Espiritismo, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ele nada ensina em contrário ao ensinamento do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica, em termos claros para todos, o que foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir, na época predita, o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo, que o preside, assim como preside o que igualmente anunciou, a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Então, mais uma vez, a terceira revelação, que é o Espiritismo, ele vem complementar as duas anteriores, né? Moisés e o Cristo. Então, estão todas conectadas. Cada uma tem o seu papel e cada uma veio a seu tempo, de acordo com as condições, o preparo da humanidade nessa época, né?
Então Moisés abriu o caminho, Jesus continuou e o Espiritismo vem explicar, na verdade, o que ambos trouxeram em termos de fatos e de ensinamentos. Jesus falava em parábolas e ele começou a lançar algumas coisas em relação ao mundo espiritual. Só que naquela época era muito difícil ainda para que as pessoas compreendessem. Então ele falou, o meu reino não é deste mundo, a casa do meu pai tem várias moradas, tudo isso se referindo ao mundo espiritual, mas não de uma forma aberta, clara, porque ainda não havia condições da população entender isso, né? Tem algumas, por exemplo, só colocando um pouquinho, então o Espiritismo começou com a publicação do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, em 1857. Então foi colocado em forma de perguntas e respostas, perguntas que eram feitas aos espíritos, que as respondiam através de vários médiuns. Então por isso é colocado aí no Evangelho segundo o Espiritismo que não foi apenas um ser, uma personificação, era coletivo, eram vários espíritos encarnados e desencarnados que vieram trazer esse conhecimento da doutrina espírita. O Espiritismo é considerado o consolador que foi prometido por Jesus, porque Jesus falou, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isso está em João, capítulo 14, versículo 26. Então, aquilo que era tido como sobrenatural tornou-se natural a partir do momento que a doutrina espírita começou a explicar, a colocar esse mundo espiritual dentro da nossa realidade, mostrando que existe uma comunicabilidade entre o mundo espiritual e o mundo material. Outra coisa que Jesus falou, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Isso também está em João, capítulo 16, versículos 12 e 13. Então, está mais do que claro para nós que somos espíritas, estudamos a doutrina espírita, que o Espiritismo veio trazer luz àqueles ensinamentos de Jesus, ao seu Evangelho de amor. E é através dele que nós conseguimos entender as coisas do mundo espiritual, entender os ensinamentos de Jesus, para que nós possamos também colocá-lo em prática, né? Porque então o Espiritismo vem, além de lembrar os ensinamentos de Jesus, vem nos explicar de uma forma mais clara para todas as pessoas, de uma maneira muito aberta, né? Por isso que o Espiritismo é colocado junto com a ciência, com a religião, com a filosofia, porque tudo isso contribuiu para que a doutrina espírita fosse consolidada, né? E hoje nós tentamos, então, continuamos a estudar, a entender os ensinamentos de Jesus, para que nós possamos continuar a nossa evolução espiritual como espíritos imortais que somos. E Kardec explica, a gente vai ver mais adiante, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, item 16. Ele explica o Consolador da seguinte maneira: então, quando o campo estiver preparado,
eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, por a termo a luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem resultado que traz consigo unicamente a desolação e a perturbação até ao seio das famílias, os homens reconhecerão onde estão seus verdadeiros interesses, com relação a este mundo e ao outro, ou seja, ao mundo espiritual. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos então se porão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Então é isso, gente. O Espiritismo, o Consolador, vem nos trazer essa luz aos ensinamentos de Jesus, para que possamos, então, recordar, aprender e, sobretudo, praticar, cumprir essa lei, essa terceira revelação, que é o Espiritismo. Então, agora eu vou passar para as minhas amigas darem continuidade aí aos comentários referentes a essa terceira revelação. Vamos passar, então, para a Sueli, para ela fazer o comentário, por favor. Boa tarde a todos. Acho que a Fátima foi bem feliz, né, na apresentação que ela fez sobre o Espiritismo, e eu teria muito pouco a acrescentar sobre o que ela falou. Mas eu acho que vale a pena a gente pensar que, alguns anos atrás, o Espiritismo era meio que deixado de lado, havia até um certo preconceito das pessoas em relação a ele, né? E que hoje, graças a Deus, a gente já vive uma fase bem melhor, onde as pessoas conseguem compreender que nós temos uma doutrina que é alicerçada na ciência, na religião e na filosofia. Então, ela é um estudo. Na verdade, a gente estuda a doutrina. E até os cursos de medicina, na atualidade, eles estão já tendo uma disciplina dentro da sua grade curricular ligada à espiritualidade. Então, até a ciência, até os médicos, né, estão já levando em conta esse lado espiritual. Então, acho que a tendência é que a gente aprenda, né? Que esse é o nosso objetivo aqui, introjetar e, como a Fátima falou, praticar a doutrina, que é a nossa subida de degrauzinho em degrauzinho até chegar a ser um espírito puro, que vai demorar um tanto quanto de tempo, né? Cris. Desculpa, gente. Boa tarde a todos, mais uma vez. Dando continuidade do que a Fatinha já falou, a Sueli também, eu quero fazer uma pequena colocação aqui, para a gente pensar um pouquinho. É uma frase de Emmanuel, que Chico Xavier psicografou no livro Opinião Espírita. Ele fala assim no livro: Jesus é o mestre, Kardec é o professor. Jesus é a porta, Kardec é a chave. Então, analisando um pouquinho, o que Emmanuel quis dizer para nós? Jesus é a porta que nos conduz a Deus. E através de onde? Quando a gente abre essa porta, é como se a gente estivesse começando a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E essa porta, muitas vezes, ela é pesada para alguns e leve para outros. Então, vai depender muito de nós
aproveitarmos e sabermos aprender e abrir essa porta. Então, Jesus é essa porta maravilhosa. E o que ele diz através disso? Eu sou, numa de suas passagens do Evangelho, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E através de mim, eu levo vocês ao Pai. Então, eu interpreto isso como sendo o nosso estudo do Evangelho. Jesus nos abre a porta, nos dá tudo ali para a gente seguir. E Kardec, por que Kardec é a chave? Kardec é a chave porque foi Kardec que nos apresentou o estudo do Espiritismo, a terceira revelação. Então, Kardec, ele nos permitiu conhecer o mundo espiritual através do quê? Das mensagens dos espíritos benfeitores. Os espíritos benfeitores ensinou muito a Kardec, e Kardec, através do seu evangelho, ensina a nós. E através disso, nós vamos com segurança fazendo a nossa jornada evolutiva. É isso. Muito bem, Malu. Você vai comentar alguma coisa, sim? Olha, boa tarde a todos. Eu quero, a respeito disso, eu quero falar algumas coisas sobre mim mesmo, que fui criada na religião católica. E o Espiritismo veio confirmar muitas coisas que eu já intuía desde muito pequena, né? Que vou descrever aqui. Veio me confirmar que Deus é um Pai maravilhoso, justo e bom, não aquele que castiga, que faz coisas horríveis, né? Que Ele é perfeito, portanto, Ele sempre nos perdoará. Se nós nos esforçarmos para ter atitude e pensamentos melhores. Que existem pessoas ricas e pessoas pobres, pessoas doentes e saudáveis, pessoas que têm muitas chances e outras que não têm nenhuma ou têm muito pouco. Tudo isso, o Espiritismo nos mostra que acontece não porque Deus não é bom, não porque Ele quer castigar, não é nada disso. Ele é justo, né? Então, vem nos explicar que pelas diversas encarnações que nós temos como espíritos imortais, há essas diversas coisas que podem acontecer com a gente, né? Durante uma encarnação. Eu consegui entender também que Jesus não é simplesmente aquele corpo na cruz que tanto me assustava quando eu entrava na igreja, mas ele é sim um irmão, aquele irmão mais velho, muito sábio, que nos ajuda em todos os momentos, que está sempre junto conosco. E se a gente tiver muita fé, a gente pode sentir Ele sempre nos abraçando e sentirmos a mão dele na nossa mão. Me ensinou também que orar não é simplesmente recitar orações decoradas, que a gente tem que orar com o coração, colocando toda aquela nossa energia boa no que a gente está pedindo ou no que a gente está agradecendo, né? E que podemos orar em qualquer lugar. Não precisa um lugar pré-determinado para que a gente faça oração, né? Podemos orar na hora que a gente quiser, em qualquer lugar, orar por nós mesmos e por qualquer outra pessoa. Olha, isso foi uma bênção tão grande na minha vida, porque eu vivia meio assim,
não acreditava que Deus era aquilo, aquela coisa ruim. Eu achava ruim, né? Da maneira como ele era apresentado para a gente, que Jesus era simplesmente aquele corpo, e que a oração era uma coisa até enfadonha, né? Porque sempre repetindo aquelas mesmas coisas, a gente falava porque era obrigado a decorar. E não, a gente tem que conversar com Deus, conversar com Jesus, conversar com os espíritos que nos protegem tanto, que querem tanto que a gente melhore, como se realmente eles fossem nossos amigos e protetores. Não como se a gente estivesse falando por falar. Porque aqui a gente pode até enganar as pessoas, só que do outro lado não tem como enganar. A gente aparece exatamente como a gente é. Era isso. Muito bem. Vamos falar agora, Andréia, depois você passa, vamos passar para as outras, tá, Andréia? Você, depois passou a Luciana, vai passando assim. Tá bom? Ok, tá bom. O que eu pude ver nesse capítulo que nós estamos estudando é que uma coisa está dando continuidade à outra, né? Quando a gente pega Moisés, e isso vai estar lá no Kardec, na Gênese, ele diz o seguinte: Moisés revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano e senhor, orientador de todas as coisas, promulgou a lei lá no Sinai e lançou as bases da nossa verdadeira fé. Então, isso veio com Moisés. Na sequência veio o Cristo, né? O Cristo maravilhoso, que acrescentou a revelação de uma vida futura, assim como das penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte, né? E revelou um Deus clemente, um Deus soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e de misericórdia. E nessa sequência vem o Espiritismo. Né? Então, a gente vê que é uma sequência lógica, que os homens começam a ter mais discernimento, começam a ter um pouco mais de entendimento. Estamos longe de entender, mas estamos começando a entender, e aí surge o Espiritismo, que vem com o espírito da verdade, que vem agregar, vem somar tudo o que Jesus já tinha nos ensinado. Ele vem como o Consolador, que falará de forma clara e absoluta tudo o que o Cristo nos falou. Cristo nos falou com parábolas, que deu duplas interpretações, nós já falamos sobre isso, né? E nada é por acaso, né? Não estudamos isso à toa. Ele vem nos falar com parábolas e agora vem o Espiritismo, falar de forma clara, objetiva, através dos espíritos benfeitores. Então, a gente vê que fecha no Espiritismo. Então, a gente está tendo toda a oportunidade de esclarecimento, de entendimento de tudo que foi dito pelo Cristo. Há muitas moradas na casa do meu Pai, né? O que é isso para a gente? Fatinha falou isso logo no começo, quando ela começou a falar do Espiritismo. Então, a gente vê que ninguém veio aqui destruir, não, vieram acrescentar, não veio destruir a lei, veio esclarecer essa lei, tudo que a gente vem aprendendo ao longo de todos esses anos de ensinamento. A doutrina maravilhosa, né, gente? A doutrina realmente consoladora, que nos abraça, que nos acalenta, que nos dá conforto, nos dá muito amor, e a gente começa a reconhecer a face do Deus bom, misericordioso, o Deus que só quer o filho realmente forte e feliz, né? Que nós somos criados para sermos felizes. Eu acho que é isso, não é? Completa, Luciana, por favor. Oi, meninas. Oi, pessoal. Tá difícil completar, viu, André? Que vocês foram maravilhosos. Incrível o comentário de vocês. Bom, mas vamos lá, vou tentar. O comentário que eu trouxe hoje é mais uma reflexão, né? Então, como o Espiritismo afeta
as nossas vidas hoje, atualmente, nos nossos dias. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos pegar antigamente, antes do Espiritismo. Então, aqui é o Espiritismo, vamos pegar antes do Espiritismo. Então, vamos imaginar que as pessoas conversavam, assim como a gente está fazendo aqui, só que não online, né? Eu imagino as pessoas tomando um chá e falando, olha, você acredita que existe vida após a morte? Aí a pessoa fala, eu não, imagina, é só essa, acabou, acabou. Aí a outra fala, eu acredito, eu acho que tem vida após a morte, sim. Essa pessoa que fala isso é porque ela sente, né? Mesmo sendo antes do Espiritismo, essa pessoa tem fé nisso. Ela sente porque está intrínseco no espírito dela de que não é só essa vida. Aí chegou o Espiritismo. Aí o que o Espiritismo fez? Veio provar que essa fé que as pessoas sentiam é verdade, é verdadeira. Sim, então o Espiritismo veio provar que existe sim a vida após a morte. E como que a gente está hoje, atualmente? Mais ou menos igual. Tem gente que ainda não acredita na vida após a morte. Mas nós, como acreditamos na vida após a morte, a gente consegue entender que não é só essa. Então, a gente consegue entender que agora a gente está num corpo. Nesse momento, a gente tem um corpo. Daqui a pouco, a gente não vai mais ter esse corpo. Depois, a gente vai ter outro corpo. Depois, não vai ter de novo. Que são as nossas sucessivas encarnações. E aí o Espiritismo explica, mas para que tudo isso? Para que a gente vai ficar encarnando tanto? Para a nossa evolução moral. Então, tem uma explicação racional de tudo isso. Existe uma razão para tudo isso. Então, a gente está encarnando, está desencarnando, está encarnando para a nossa evolução moral. Para a gente conseguir um dia ser espírito puro e para a gente conseguir ser uno com Deus. Como Jesus falou, meu Pai e eu somos um. Então, um dia a gente vai conseguir chegar nesse objetivo, nessa finalidade. Então, a parte mais importante do Espiritismo, para nós, é a gente entender essa ferramenta, é a gente ver o arsenal de ferramentas que o Espiritismo nos traz para a nossa evolução moral. Então, se a gente pegar, por exemplo, o Livro dos Espíritos, que tem lá as leis divinas. Quando a gente lê as leis divinas, a gente entende o que a gente está fazendo aqui. A gente entende que é submetido a algumas leis. Então, a gente começa a ter mais responsabilidade sobre as nossas ações. Porque a gente entende que tudo que eu faço hoje, eu vou colher amanhã. Então, você sente que você é mais responsável pelas suas ações. Aí tem o Evangelho, segundo o Espiritismo. Que aí vem Jesus, como as meninas falaram, e aí realmente ele fala, gente, é o caminho. Jesus dá o caminho para a gente chegar lá. E outros livros, por exemplo, do Chico Xavier. Eu peguei o Chico porque é um dos maiores médiuns, né, que a gente conhece, pela qualidade dos livros dele. Então, nos livros de Chico Xavier, a gente vai ver os espíritos contando como é que é a vida após a morte. Então, eles estão nos alertando de como a gente deve viver ou não viver aqui na Terra, para que a gente consiga essa evolução moral. Então, a questão inicial de como o Espiritismo afeta a nossa vida hoje em dia, afeta de uma forma muito positiva. Se a gente conseguir usar essas ferramentas, se a gente conseguir estudar, praticar as ferramentas que o Espiritismo nos traz, para que a gente possa evoluir. Então, acho que a mensagem final é que a gente consiga servir mais a Deus, servir mais ao próximo e servir menos aos nossos desejos materiais, com toda esse arsenal de ferramentas que o Espiritismo nos traz. Então, acho que é isso. Agora, Vera, quer comentar alguma coisa? Quero sim. Boa tarde a todas. E vocês foram muito felizes, sabe, nos esclarecimentos do Espiritismo, foram muito claras e é tudo isso mesmo. Eu acho que o Espiritismo, com certeza, ele veio para a nossa evolução espiritual.
sabe? Tudo fica mais fácil. Para mim é uma divisão de águas, né? Do catolicismo para o espiritismo, sabe? É muito bom, ainda mais quando você tem, por exemplo, uma perda muito grande, né? E você caminha meio sem rumo, assim. Aí, quando você encontra o espiritismo, você tem chão, você tem muitas respostas, você encontra respostas, encontra as verdades. Para mim, isso é muito bom. Mas eu gostaria também de falar, falando do capítulo, que o título é Eu Não Vim Destruir a Lei, assim, eu acho que o Jesus, né, ele veio dizer, né, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E o Espiritismo diz igualmente, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la, né? E aí Jesus, assim, Jesus convida a gente a cumprir a lei. E cumprir é o mesmo que realizar, e também é o mesmo que realizar, e também eles usam o termo encher, pelo que eu pesquisei. Esse termo encher, ele aparece numa passagem do livro A Caminho de Luz, do Chico Xavier também. E o Emmanuel, ele comenta esse mesmo trecho e, coincidentemente, não é acaso, ele usa a palavra encher quando vai tratar de cumprir. E como se houvesse, assim, simbolicamente dizendo, é como se houvesse um copo já com algo dentro, pela metade. E Jesus vem e completa, realizando, encher o que falta nesse copo. Simbolicamente é isso. E a passagem que eu encontrei no livro A Caminho da Luz, do Chico Xavier, ela diz assim: cumprindo a lei antiga, encheu-lhe o organismo de tolerância, de piedade e de amor. Com as suas lições na praça pública, em frente às criaturas desregradas e infelizes, e somente ele, Jesus, ensinou: amai-vos uns aos outros, vivendo a situação de quem sabia cumprir. Isso quer dizer, né? Eu entendi que quando a gente fala cumprir ou encher, mesmo termo que eles usam, é nossos corações de tolerância, de piedade e amor. É vivendo, isso é vivendo, porque não é falando. E Jesus foi o único que viveu essa situação de quem sabia cumprir. Então, ele sabia de verdade o cumprir, né? O encher, que ele, nessa história do copo, esse completar para cumprir mesmo, para realizar tudo, né? Por isso é a frase, eu não vim destruir a lei, eu vim realmente realizar, cumprir, né? Ajudar-nos, né? E é isso. O Espiritismo é fantástico, ele dá respostas, ele te dá rumo, ele te dá chão, te dá força para você caminhar. E é um estímulo, sabe, de vida, falando de vida e morte, tem também sobre isso. A gente tem idas e vindas nesse mundo, né, para a gente aprender, né, para um dia se purificar e realmente quando isso vai acontecer quando a gente aprender todas essas leis que se falam, né? Essas leis elas vieram para a gente cumpri-las, né? E um dia nessas reencarnações, a última talvez a gente completando todas essas leis, aprendendo tudo, aí quem sabe a gente seja um ser superior. Eu acredito nisso. Estamos aqui para aprender, né? Então vamos aprender dia a dia. É isso. Muito bem, gente. Isso mesmo. O Espiritismo ele é consolador, né? É uma doutrina consoladora. É uma doutrina que expande a nossa consciência, faz com que a gente use a razão, o nosso pensamento, e que a gente encontre a nossa fé através do uso do nosso pensamento, da nossa razão. Então, fortalece sempre um dia atrás do outro mais a nossa fé. É aquela fé que a gente vai encarar a razão, né? Frente a frente, a fé raciocinada que nos dá força, nos sustenta. Então, o Espiritismo traz isso. Ele traz explicações, daquelas explicações filosóficas, porque ele é uma filosofia, ele parte de uma ciência, ele é uma ciência, né? O Espiritismo.
E aí ele chega à filosofia através da ciência, e essa filosofia vai responder para nós aqueles questionamentos de onde eu vim, para onde eu vou, o que estou fazendo aqui, por que eu estou aqui, né? Por que eu estou passando por tantas dificuldades ou não? Então ele vai dar muitas respostas, e essas respostas vai fazer com que a gente chegue a se ligar novamente com Deus. Isso nós ouvimos hoje da Malu, né? Exatamente, de Deus, essa religação com Deus, né? O religare com Deus. Então, o Espiritismo ele faz isso, é uma doutrina maravilhosa, aquele que a entende, a compreende, e sempre com base nos ensinamentos de Jesus, é claro. Mas, antes de tudo, é uma ciência, né? A gente tem que lembrar sempre disso. Saiu da ciência, né? Kardec, usando os seus estudos lá experimentais de dedução, indução, experimentação, ele chega a essa doutrina maravilhosa, né? Ele codifica tudo isso. Então, eu vou deixar aí com vocês para a gente se despedir, agradecer a todos que estiveram conosco, convidá-los sempre aqui nas sextas-feiras, às 4h15 da tarde, nós estaremos sempre aqui refletindo sobre o nosso Evangelho, no sabor do Evangelho. Eu deixo com você, Sueli, para as suas despedidas. Por favor, vá passando para as outras aí. Tereza, eu posso só antes de finalizar, só ler uma frase do apóstolo Paulo, enquanto Espírito, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 10. Ele diz: agradecei a Deus que vos permitiu gozar a luz do Espiritismo, não porque somente os que a possuem possam salvar-se, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos torna melhores cristãos. Eu achei essa frase muito interessante para completar esse pensamento da continuidade, né, do ensino, dos ensinamentos de Jesus. Muito linda. Então, Sueli, por favor, vamos nos despedir, né, rapidamente, e, por favor, vamos fazer uma vibração final, tá? Uma boa semana a todos, e semana que vem espero todo mundo aqui novamente para a gente refletir juntos sobre os ensinamentos de Jesus. Cris? Também deixo aqui o meu boa tarde. Obrigada pelas palavras de todas vocês. E espero que quem tiver a oportunidade de visualizar o nosso Evangelho goste, e convido a todos que na próxima semana também venham participar junto com a gente. É isso. A Luciana, sua vez agora. Bom, pessoal, obrigada. Obrigada por quem assistiu, obrigada para quem vai assistir. E é como os meninos falaram, aqui é um estudo aberto, né? Então, opiniões são muito bem-vindas, porque a gente vai ouvindo o outro e a gente vai crescendo em conhecimento. Então, a participação de todo mundo é muito importante. Então, até a semana que vem. Vera? Também quero agradecer pela mais uma tarde muito legal, muito agradável, né? E de aprendizados, e convido a todos também, que vocês vão gostar de acompanhar também os ensinamentos de Jesus, e estão todos convidados. Então, boa tarde a todos. Obrigada, meninas, por mais uma semana junto de vocês. Que todas, como todas já falaram, continuem nos vendo, aprendendo. Estamos aqui juntas para aprender, né? E esse evangelho maravilhoso que Jesus nos deixou, que é muito atual e que todos os dias nos traz mensagens muito, muito especiais. Um beijo a todas vocês e até a semana que vem. Fatinha? Obrigada a todos que nos assistiram, gratidão às companheiras aqui de estudos, às amigas, ao plano espiritual,
por nos permitir, nos dar essa oportunidade de aprendizagem e de conexão, não só entre nós, mas entre todos que estão participando aí do estudo. E convidamos para que vocês continuem com a gente, para que a gente possa seguir nessa jornada aí de aprendizagem e de aperfeiçoamento aí espiritual. Obrigada. Malu? Bom, boa tarde a todas. Minha gratidão por poder participar junto, por poder estudar junto. Convido também todos que queiram nos assistir, que na semana que vem estaremos aqui, e que participem também, né? Para a gente poder cada vez aprender mais. Certo? Boa tarde e até mais. Por favor, Andréa, faça a nossa despedida, a nossa vibração final, tá? Vibremos então agora uma luz muito especial e muito grande, envolvendo todo o nosso planeta Terra. Que essa luz seja luz de amor, luz de paz e luz de muita, muita sabedoria. Que Jesus esteja sempre conosco, nos afagando, nos orientando e cada vez mais presente na vida de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Até a próxima semana. Graças a Deus.